Essa parte geral coloca o nosso código em paralelo com os melhores códigos de processo civil do mundo, que sempre tem uma parte geral, não é? E nessa parte geral realmente estão concentrados todos os temas que se aplicam indistintamente ao processo de conhecimento, à execução, e isso justifica realmente uma parte geral. Artigo 1º. Processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições desse Código. Eu acho que esse artigo 1º perdeu uma grande oportunidade de falar do super, do meta, do grande princípio do direito processual, que é o devido processo legal, que é a ferramenta utilizável no Estado de Direito, que é o Estado de separação de poderes, que é o Estado de constitucionalidade, que é o Estado constitucional. Então é evidente que essa ferramenta deve ser regida, em primeiro lugar, pela Constituição, pelo devido processo legal, que se expressa por tantos princípios constitucionais que a nossa Constituição prevê mais que qualquer outra Constituição no mundo. Não entendo por que o artigo 1º não fala do devido processo legal. Essa regra é inteiramente nova e perdeu-se a oportunidade de falar do grande, do super, do meta-princípio devido processo legal, mas ele está aqui previsto implicitamente nesse artigo 1º. Outra novidade nós vamos encontrar nos parágrafos 2º e 3º do artigo 3º. O parágrafo 2º diz: o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. E o parágrafo 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores, membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Esses dispositivos, esses dois dispositivos, consagram o princípio que eu venho chamando de consensualidade, que é um dos fundamentos deste novo Código de Processo Civil. A ideia de consenso, a ideia de autocomposição, de conciliação, de mediação, de recurso à arbitragem, e que se manifesta de muitas maneiras no Código de Processo Civil. Lembrando que o procedimento comum agora começa com uma audiência de conciliação ou mediação. Para esse fim, a parte geral trata de uma longa disciplina sobre conciliadores e mediadores, nos artigos 165 e 175. Nós temos um novo procedimento especial chamado das ações de direito de família, das ações de família, onde a ideia de consenso é mais presente que em qualquer outro procedimento, não é? Tantas sessões quanto sejam necessárias para que as partes se autocomponham em direito de família. É assim. Nós temos previsões de ajuste de procedimento, nós temos previsões de acordo de procedimento pelas partes. São coisas absolutamente novas que colocam o nosso processo num patamar diferente, onde a ideia de consenso está muito e muito presente. É o princípio da consensualidade. O artigo 6º, novidade. Estou passando por cima das coisas que já existem, ou na Constituição ou no próprio Código. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em prazo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Todos os sujeitos devem cooperar, o princípio da cooperação. Alguém poderia dizer: que importância prática tem isso? Isso vai resolver, vai melhorar alguma coisa? Isso aqui vai criar um constrangimento enorme para o réu, quando o juiz ou o autor chamar a atenção do réu para o fato deles não estar cooperando. É evidente que isso aqui cria também um constrangimento para o juiz, porque o juiz, como partícipe da relação processual, precisa cooperar com as partes. Então eu tenho para mim que isso aqui é um antídoto ao autoritarismo judicial nos processos. E nada do que está escrito na lei é algo desprovido de valor ou de eficácia. Isso tem valor sim, porque os advogados vão cobrar e os juízes serão constrangidos a não agir com autoritarismo. Eu acho que essa regra ajuda no cumprimento desse objetivo. O artigo 7º diz sobre a paridade de tratamento. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos, faculdades, meios de defesa, ônus, deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Paridade de tratamento é mais do que simplesmente isonomia.
É mais do que igualdade formal, todos são iguais perante a lei, todos são iguais perante o Código de Processo Civil. É mais do que isso, é igualdade substancial. É tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. É o juiz tendo poder para perceber a hipossuficiência jurídica, econômica, técnica de uma das partes, e no sentido de atuar sem infringir a igualdade, mas de atuar no sentido de que o reequilíbrio aconteça na relação processual, e isso parece extremamente significativo. Paridade de tratamento é a ideia de paridade de armas. Não adianta dar as mesmas armas para duas pessoas que não têm o mesmo físico para embainhar aquela mesma arma. É essa a ideia que nós temos aqui nesse artigo 7º. O artigo 8º, eu diria talvez um dos mais perigosos de todo o Código de Processo Civil. Porque ele diz, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum. A lei de introdução às normas do direito brasileiro já diz exatamente a mesma coisa, mas ele prossegue dizendo, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. O que eu quero dizer a respeito disso, e esta é a minha particular posição em relação a isso, o que esse dispositivo significa? Ele estabelece expressamente um critério de interpretação à luz destes valores e princípios constitucionais e apenas isto. Este dispositivo não autoriza absolutamente o juiz a desconsiderar a lei para aplicar diretamente a razoabilidade, proporcionalidade ou dignidade da pessoa humana. O que esse dispositivo está dizendo? Interprete, juiz, a lei, interprete, juiz, todos os dispositivos legais à luz da dignidade, da proporcionalidade, da razoabilidade. Olhe para o ordenamento jurídico com olhos de dignidade, de proporcionalidade e de razoabilidade. É apenas isso. Quer dizer, o juiz não pode afastar a lei para aplicar a sua justiça sob a desculpa da dignidade, da proporcionalidade ou da razoabilidade. Em relação à eficiência, aqui nós já podemos trazer a coisa para o plano do processo. Excelência, olhe para o processo e busque dar a ele a maior eficiência. Atue em todos os sentidos, no sentido de trazer eficiência ao funcionamento do processo. O artigo 7º, que nós acabamos de ver, ele fala que o juiz deve zelar pelo efetivo contraditório. E aqui o que eu quero dizer é que o Código de Processo Civil se preocupa muito com a questão do contraditório e com o efetivo contraditório. Isso está dito na parte final do 7º. Mas isso já está agora estabelecido com todas as letras no 9º. Isso é novo. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. É o contraditório efetivo. Isso para os mínimos detalhes. Para as coisas grandes do processo, ninguém vai esquecer, mas para os pequenos detalhes, às vezes, deixa-se de aplicar ou de praticar o princípio do contraditório. Não se aplica essa regra, diz o parágrafo único, a tutela provisória de urgência. Claro, a tutela provisória de urgência tem a ver com perigo in mora. É o perigo de que a demora acarrete um dano. Opa, o juiz tem que tomar a decisão rapidamente sem que o réu saiba que a decisão foi tomada ou que vai ser executada. Não é? Não se aplica às tutelas de evidência previstas no 311, incisos 2 e 3, porque a lei quer que seja assim. Não tem contraditório prévio nessas hipóteses. Em mandado monitório, artigo 701, diz o inciso 3º, não se ouve o réu primeiro. O mandado monitório sai e ele vai ser levado à presença do réu sem que ele tenha sido intimado ou citado primeiro. É isso, não tem contraditório, não é? Não apenas. Todas as liminares previstas nos procedimentos especiais também, de alguma forma, se submetem a isso se o juiz assim o decidir. Não é? Se o juiz conceder uma medida liminar inaudita à outra parte, possessória, reintegratória, manutenção, interdito proibitório, embargos de terceiro, se ele fizer isso, também aqui não haverá um contraditório prévio. Então esse dispositivo se ocupa em dizer, fora desses casos, o contraditório deve ser sempre praticado. E aí o artigo 10 continua nesse processo de densificação da garantia do contraditório. É isso que o Código de Processo Civil novo, ele densifica, ele explicita como praticar o contraditório, e isso é muito bom. Vejam o que diz o artigo 10.
O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual o juiz deva decidir de ofício. Não há mais decisão surpresa. O juiz descobriu um novo fundamento e ele tem lá possibilidade e poder para decidir de ofício, sem que ninguém tenha dito. Não pode mais. Ele tem de submeter essa matéria. Percebo a possibilidade de haver aqui decadência. Digam as partes a respeito do assunto. Mesmo que ele possa de ofício, ele tem de comunicar às partes para que não haja decisões surpresa no processo. É o artigo 10. E, finalmente, em relação às normas fundamentais, nós não podemos deixar de lembrar do artigo 12, que parece um grande, enorme avanço. Um enorme avanço. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Em fevereiro já houve uma alteração desse dispositivo, porque antes ele dizia os juízes e os tribunais deverão obedecer. Houve já uma relativização antes do próprio código entrar em vigor. Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente, mas mesmo o atenderão preferencialmente significa muito para o processo. Atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Que princípios estão aqui envolvidos? É densificação do quê? É aplicação do quê esse artigo 12? Do acesso à justiça, da segurança jurídica, da igualdade substancial. Tudo isso, do devido processo legal. Esse dispositivo fortalece e valoriza todos esses princípios, porque impede algo que aconteceu nessa história processual do Brasil há séculos, dos juízes decidirem as causas mais simples, porque as mais complicadas vão sendo deixadas de lado. Isso não mais será possível. O juiz deverá obedecer à ordem cronológica dos processos. Salvo, parágrafo 2º, sentenças proferidas em audiência homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido, óbvio. 2. Julgamento de processos em bloco. O juiz resolveu julgar 50 processos ao mesmo tempo. Então, o julgamento conjunto de tudo isso justifica a quebra da ordem cronológica. 3. O julgamento de recursos repetitivos no tribunal, nos tribunais, não é? Ou o incidente de resolução de demandas repetitivas nos tribunais, claro. 4. As decisões proferidas com base no artigo 485 e 932. O 485 são as sentenças terminativas. Para dar sentença terminativa e acabar com o processo antes do tempo, não precisa ordem cronológica. Julgamento de embargos de declaração. Os embargos de declaração não vão entrar numa hora, não. Tem que decidir logo os embargos de declaração, não é? O julgamento do agravo interno. O agravo interno é o recurso contra ato do relator. Tem que ser julgado imediatamente, não é? 7. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. Se tem lá uma causa criminal, se tem lá um habeas corpus, tem que julgar isso primeiro, não é? As causas que exija, a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada, diz o inciso 9º. Quer dizer, tudo isso é muito razoável. Tudo isso é muito razoável e tudo isso vem para tornar o nosso processo mais justo, mais equo, mais devido, né? mais justo. Para o primeiro do 12, a lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. E por aqui nós concluímos então essas normas fundamentais. O que há de novidade nós falamos.